queridos amigos sintonizados no Direto do Plenário. É uma grande satisfação, mais uma vez, estar com todos vocês, apresentando pautas relevantes no Poder Legislativo de Osasco. E eu gostaria de agradecer mais uma vez o carinho da sua audiência, a reciprocidade, a confiança que vocês têm aqui nesse departamento, que ao longo dos anos tem se tornado uma referência para Osasco, para o Estado e para o Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Porque tudo que é discutido, tudo que é votado, tudo que é apreciado, passa pelo Parlamento osasquense. E as nossas reportagens, as nossas entrevistas são agregadoras, porque todos os temas são debatidos com a nossa equipe e tem um impacto direto na sociedade. Antes de apresentar o nosso convidado, eu gostaria que você que está me assistindo pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, para que você comece a acompanhar todos os nossos trabalhos jornalísticos, sociais, que impactam diretamente na sociedade, porque as matérias que são produzidas aqui na TV Câmara Osasco são matérias também de um alto alcance, que tem todo um cuidado. Você que está pelo Facebook, é a mesma coisa. Você pode curtir, compartilhar. Tem vários grupos aí no Facebook, você pode curtir, compartilhar, colocar até no Reels, né, que é importante. Hoje é uma ferramenta muito importante, alcança milhares de pessoas. Pelo Instagram, nós temos nossos stories. Pode seguir a nossa página, Câmara Municipal de Osasco. Nosso convidado de hoje, e o nosso tema de hoje, ele é muito importante. É o resultado de uma sociedade. Conselho tutelar. E os conselheiros têm um papel fundamental no desenvolvimento intelectual das nossas crianças, dos nossos jovens. Eu estou recebendo aqui o conselheiro tutelar aqui da região central de Osasco, o Sandro Chaves, que foi eleito com 333 votos nessa última eleição, uma eleição bem disputada, foi uma grata surpresa. Ele é formado em administração, é formado também em direito, trabalhou muitos anos na área comercial, de vendas, e agora tem um desafio imenso. Um desafio imenso porque a gente sabe que cuidar de crianças, cuidar de adolescentes, num país como o nosso, não é fácil. Tem que ter muita estrutura psicológica, tem que ter muito preparo para conduzir, sem dúvida, um dos segmentos mais importantes, se não o mais importante, que é justamente isso, vai impactar na sociedade. Seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite, e eu acredito que hoje vai ser um debate muito importante, porque nós vamos abordar vários temas. Seja bem-vindo, Sandro. Muito obrigado pelo convite, Roberto, muito obrigado à TV Câmara, e estamos aqui para poder esclarecer, tirar dúvidas, aplicar o que a lei diz a respeito sobre a criança e o adolescente. Estou aqui à disposição. Eu sei que muitas das pessoas que nos assistem já ouviu falar em conselho tutelar, mas não sabe quais as suas principais atribuições, o que ele desenvolve. Então, já de cara, já pergunto, quais são as principais atividades que são desempenhadas num conselho tutelar? Bom, o Conselho Tutelar é um órgão independente, é ligado ao município, à prefeitura, porém ele é independente, ele atua de forma bem direta, não precisando autorização para poder intervir nas ocorrências. A função principal do Conselho Tutelar é minimizar os riscos das crianças. Tudo que é violação ou ameaça que possa denegrir a imagem, deixar com que a criança fique numa situação exposta, o Conselho Tutelar, essa é a função dele, é intervir e proteger a criança e o adolescente. O senhor acredita que a sociedade, como no todo, ela enxerga o Conselho Tutelar como deveria? Ela tem um respeito pelos conselheiros tutelares? A gente estava conversando aqui nos bastidores que muitas das vezes, ou praticamente todas as vezes, quando tem eleição, não dá a devida importância, isso não é propagado nas cidades, e quando a gente fica sabendo é em cima da hora. Então, você acredita que a sociedade deveria ter um olhar diferenciado? Ou já tem? Qual a sua opinião, você que está chegando agora, está tendo essa experiência? Na verdade, uma das coisas que permeiam na situação do Conselho Tutelar é que ele é visto como o órgão que vai tirar a criança dos pais. E isso, infelizmente, foi criado de uma forma que não foi legal, e para a gente desmistificar isso leva-se tempo, entendeu?
Nós estamos aqui para, primeiro, proteger o direito e o dever da criança. Qualquer ameaça contra a criança é o dever do Conselho Tutelar. Na visão que você me perguntou, nós entendemos que poderia melhorar. Poderia melhorar muito, porque, assim, a maioria das pessoas, nós vamos colocar um número aí, 90% aproximadamente, não sabem que ela que vota para poder eleger um conselheiro tutelar. A população não sabe, porque essas informações demoram para chegar, o processo é muito lento, infelizmente, e não tem divulgação. Então, nós entendemos que poderia melhorar e a população poderia ser muito mais participativa, porque elas não entendem e não veem essa informação chegar na ponta. E quando não chega na ponta, a minoria que vai lá e vota. Há casos de municípios que não chega a 50 votos um conselheiro ser eleito. Entendeu? E aí acaba permitindo que poucas pessoas concorram, poucas pessoas não entendam o valor do conselheiro tutelar, do conselho tutelar, que briga pelas questões das crianças. Tá? Já que não é divulgado como deveria, evidentemente que isso causa uma dúvida na maioria das pessoas. Total. E, obviamente, que as pessoas procuram, muitas das vezes, o Conselho Tutelar repleto de dúvidas. E nem sabe, muitas das vezes, onde fica o Conselho Tutelar. Se tem na região central, na norte, na sul, fica completamente perdido. E quais são as principais dúvidas que as pessoas têm quando procuram o Conselho Tutelar? As dúvidas são inúmeras. A primeira dúvida foi a que eu acabei de falar para você. O Conselho Tutelar vai tirar meu filho? Não, o Conselho não vai tirar o seu filho. Quem tem o poder de tirar o seu filho, entendeu? Primeiro são as suas ações, as ações do pai, da mãe, da violação, que é decorrente. Mas quem tem o poder realmente de tirar é o juiz da vara de infância e juventude. O conselheiro tutelar ele vai fazer o relatório, vai fazer a visita, vai colocar no seu relatório as ocorrências, as principais violações. Dentro disso vai ser analisado pelo juiz e pelos promotores públicos. Tá? Então, assim, dentro disso, precisamos ter um olhar diferenciado, que é o que nós estamos conversando nos bastidores aqui. O olhar diferenciado do conselheiro tutelar. Porque o conselheiro tutelar é um trabalho pesado, psicologicamente mexe com o interior do conselheiro. E, assim, normalmente você chega em casa sobrecarregado, pensando nas deliberações que você precisa tomar, e você precisa ser justo, você precisa ser muito justo, você precisa ser pautado em decisões que vai mudar ou que vão permear o direito de mudança das famílias para poder regressar ao estado natural da família, entendeu? Então, assim, se não é uma decisão pautada nisso, você acaba se perdendo. Você acaba se perdendo. E aí é onde que a gente precisa da ajuda da sociedade. Nós temos, você falou de onde que está os conselhos. Os conselhos nós temos hoje, nós temos 2 conselhos no norte, um no sul aqui, e aqui no centro, em Osasco, na rua José Bacarelli, número 78. Entendeu? Então, nós precisamos dessa ajuda da população. Nós precisamos da ajuda da população para que nós possamos fazer um trabalho mais consistente, mais voltado para a população. E precisamos também da ajuda do nosso legislativo, do nosso executivo, do nosso judiciário. Na verdade, enquanto que nós estamos conversando aqui sobre a importância da comunicação, entendeu? Quem não se comunica acaba se perdendo. Então, o diálogo é a coisa mais importante que precisa ter no Conselho Tutelar, junto com os órgãos competentes. Levando em consideração que as pessoas não têm conhecimento como é desenvolvido as atividades do Conselho Tutelar, geram dúvidas. E quando o Conselho Tutelar é procurado, como o senhor já disse, as dúvidas são esclarecidas da melhor maneira possível. Mas quando o Conselho Tutelar não deve ser acionado, por exemplo, porque eu acredito que muitas vezes as pessoas, por falta de conhecimento, procurem e não deve ser acionado em nenhum momento, até porque não tem autonomia para muitas coisas. E quais são essas autonomias que vocês não têm, que muitas vezes vocês são acionados também? É uma pergunta não complexa, mas dá para se responder assim, de uma forma mais categórica. Muitas vezes chega para nós lá no Conselho Tutelar
uma briga de família que acaba eles usando a família, o marido separado, o casal separado, usando o conselho tutelar numa disputa da criança. E usa de uma forma indevida. Então, muitas vezes, você vai ter que sentar e colocar os pais frente a frente para poder apresentar o que realmente é de trabalho do conselho tutelar. Entendeu? Então, não dá para você ficar hoje discutindo família por família. A demanda é muito grande, é um absurdo. Nós temos aqui, hoje em Osasco, o último censo deu 700 e poucos mil habitantes aqui na cidade de Osasco. Precisávamos de 7 conselhos, porque a lei diz que a cada 100 mil habitantes precisa ter um conselho. Então, nós chegamos agora no 4º conselho. Então, a demanda, Roberto, é muito grande. Imagina. E aí, nós temos áreas periféricas no norte e no sul, e acabou de ser agregado junto ao centro, uma região aqui de Osasco que realmente tem uma demanda muito grande. São as áreas periféricas, onde você vê muitas pessoas precisando da ajuda da prefeitura, do município, precisando de auxílios, dos serviços sociais, entendeu? E aí não consegue chegar. Então, chegam-se esses problemas ao conselho tutelar que acaba não dando conta de resolver as situações. E, muitas vezes, é problema de conflito familiar. O conselho tutelar pode atuar? Pode. E aí, dentro das atuações do conselho tutelar, o que nós deliberamos? Deliberamos o quê? Aonde que essa família vai ser assistida. No fortalecimento da família, nós temos uma rede de proteção que nós chamamos o fluxo, que trabalhamos o fluxo para onde que são as demandas colocadas, entendeu? E aí, chegando nessa situação, você vai deliberando para cada um para onde que vai. Mas é muito complicado, porque a demanda é muito grande, então a fila de espera acaba sendo muito grande também, sendo muito grande. E aí nós temos fila de espera, por exemplo, por um neuro de 1 ano, entendeu? E a criança está precisando, a criança está sofrendo violência, e os abusos e as ocorrências são das mais variadas possíveis. Coisa que você olha e fala assim, como é que um ser humano é capaz de fazer isso até com o próprio filho? Então, assim, é muito complicado, é muito complicado. E aí é onde que você precisa ter estrutura, conhecer das leis, para poder colocar cada um no seu devido lugar, encaminhar para cada devido atendimento que precisa ser feito. Então, assim, nós precisamos entender que precisamos de ajuda. Nós precisamos da força da prefeitura, da força do município, da força do seu cidadão, para que possa entender. E a comunicação que nós falamos aqui nesse instante, sobre essa ajuda, entendeu? Precisamos de mais conselhos, precisamos mais de verbas, precisamos mais de políticas voltadas para que a população seja realmente atendida, entendeu? Então, o Conselho Tutelar está aí para poder conversar, dialogar e ouvir. Mas o ouvir não é somente aquele... Estávamos conversando aqui nos bastidores também com os meninos aqui. É ouvir, mas escutar. Escutar, porque ouvir é muito fácil. E até um dos meninos falou assim, mas tem gente que não ouve, mas ele se comunica. Mas ele se comunica. E ele se comunica e faz se entender. E faz se entender. Então, nós precisamos ser bom ouvintes. Bom ouvintes. A oitiva é importante, é muito importante. Nós estamos no Poder Legislativo de Osasco recebendo o conselheiro tutelar Sandro Chaves. Ele atua aqui na região central de Osasco e é o nosso convidado de hoje. O Poder Legislativo, no ano de 2023, realizou diversas audiências públicas aqui neste plenário onde nós estamos locados. Tivemos diversas discussões, tivemos o plano diretor, como o Poder Legislativo pode contribuir para que os conselhos tutelares possam ter uma assistência do ponto de vista social, de infraestrutura, do campo médico, do campo da segurança. Como o Poder Legislativo, inclusive oferecendo esse espaço para debates, pode contribuir para que o Conselho Tutelar, não só de Osasco, que a gente sabe que tem muitas pessoas que nos assistem de várias partes do Brasil, sim, que também gostariam de ter essas informações. E muitos poderes legislativos do Iapoque ao Chuí também gostariam de ter a participação do Poder Legislativo. Como esse departamento pode contribuir para que o Conselho Tutelar possa ser mais bem-sucedido na sociedade? Perguntas pertinentes ao nosso trabalho. Essa casa é a Casa das Leis, conhecida Casa das Leis. E o tão importante que ela é
que aqui há debates, há embates, você acabou de falar dessas audiências públicas. Eu estive aqui esse ano passado muitas vezes assistindo às audiências aqui públicas, mas o que mais permite ajudar ao Conselho Tutelar, ajudar a nossa população, é criar leis que possam favorecer a população que realmente precisa, entendeu? As crianças e os adolescentes estão dependentes dessas leis. Elas precisam dessas leis para que possam melhorar a sua condição social, melhorar a sua condição psíquica, melhorar a sua condição financeira. O município, a Casa de Leis, junto com os debates que nós acabamos de falar há pouco, tem comissões aqui que tratam sobre a infância sem pornografia. É muito importante, inclusive a vereadora Elza, junto com a vereadora Lúcia da Saúde, fazem parte dessa comissão e trabalham muito assiduamente para poder estarem desenvolvendo isso. Mas nós precisamos muito mais, nós precisamos mais leis, nós precisamos mais discussões, nós precisamos mais debates, mais embates para que possamos ajudar e melhorar a condição da nossa população, das nossas crianças e adolescentes, que é o foco central. O ECA diz justamente isso, que é importante e tem atendimento prioritário. Quando fala-se prioritário, passa por cima de outras prioridades, entendeu? E ela é muito claro sobre isso. É prioridade total, absoluta. Está lá, mas não é o que nós vemos realmente, entendeu? Muitas vezes chegamos em alguns postos de atendimentos à saúde, à segurança pública, que muitas vezes nós ficamos 4, 5 horas para fazer um boletim de ocorrência. E a prioridade fica onde? Entendeu? Então, essa é a importância que a gente precisa dar. Então, através do contato, através do diálogo, através das tramitações, através justamente das articulações. Nós precisamos estreitar esse contato. Quanto mais nós estreitarmos, mais nós vamos avançar. Nós somos um município altamente avançado. Estávamos conversando isso aqui no instante, nos bastidores. O tanto que Osasco cresceu, o tanto que Osasco evoluiu, entendeu? Através das nossas nos últimos anos de gestão aqui agora, os últimos 8 anos aqui, Osasco cresceu um absurdo. Nós nos tornamos o 2º PIB de São Paulo, o 7º do país. Olha o grau de importância. Nós temos mais de 18 estados praticamente aí que não tem o PIB que Osasco tem. Crescemos muito, mas temos muito mais ainda a crescer. Nós temos um prefeito competitíssimo, entendeu? Ele tem feito um trabalho muito grande, buscando verbas, trazendo verbas, o nosso deputado, o Gerson Pessoa, trazendo verbas, um trabalho excelente, outros deputados, através dos vereadores aqui da Câmara, trazendo emendas para Osasco, mas nós precisamos muito mais, nós precisamos dialogar muito mais, nós precisamos conversar muito mais, nós precisamos estreitar esses laços para que Osasco venha ter realmente um destaque, entendeu? Em todas as áreas. E nós já somos destaque junto ao ECA federal. Nós temos um trabalho de preenchimento do CIPIA, que é um órgão importante, uma ferramenta importante que nós temos aqui no nosso trabalho, que Osasco se destacou a nível nacional. Então, assim, é muito importante nós colocarmos isso. Entendeu? Nós precisamos melhorar. Podemos? Temos total condições para isso. Vamos falar de um assunto mais complexo, porque, como o senhor já disse, temos diversas demandas no município. Osasco é uma cidade que cresceu vertiginosamente nos últimos anos e, evidentemente, que tem muitos problemas envolvendo crianças que são violentadas, abusadas, tanto do ponto de vista físico como também psicológico. Quando existe um problema pontual como esse, complexo, e muitas vezes a própria família, ela, além da tortura psicológica, as outras famílias ao entorno têm medo de denunciar, não se aproximam, não vou me envolver com isso. Mas quando é identificado, como o Conselho Tutelar age nesse momento para tirar essa criança desse sofrimento e ajudar, de alguma forma, ela a ter uma liberdade que pode impactar, inclusive, né, na vida dela, né, os traumas psicológicos, aí a gente sabe que, infelizmente, temos muitos adultos que sofreram esse tipo de situação, calados, e isso interfere, inclusive, né, num número enorme de pessoas com traumas
basta a gente ver os números aí nos hospitais e também a própria violência que ocorre no nosso país. Como vocês identificam, como é que vocês agem nesses momentos difíceis? É muito importante essa pergunta. Como nós fazemos? Normalmente essa denúncia chega através do Disque 100. E aí, quando ela chega através do Disque 100, nós temos uma prioridade que é dada para que nós possamos cumprir essas investigações. E aí, onde que nós vamos? Nós vamos direto na causa. Normalmente, nós solicitamos o comparecimento dessa família quando não é um flagrante. Quando essa denúncia chega, que está acontecendo no momento, a obrigação do conselheiro tutelar é pegar o carro e ir diretamente nessa casa. Aí vai chegar lá, se for constatado a situação, direto delegacia. É sempre acompanhado de uma força pública. Sim, sim. Normalmente, quando acontecem essas situações de flagrante, nós já acionamos a Polícia Militar ou a GCM e nós vamos diretamente trabalhando dessa forma. Quando há suspeita, você foi identificado a suspeita, aí nós trabalhamos isso no Conselho Tutelar, de uma forma mais sigilosa, porque tudo é em sigilo, sim, entendeu? Tudo que difere, tudo que coloca a situação da criança e do adolescente, tudo isso é mantido em sigilo. Então, nós não podemos sair comentando qualquer situação, nenhuma situação envolvendo criança e adolescente. Então, há um sigilo para isso. Mas, depois de identificado essas violações, o que nós precisamos fazer? Aí nós trabalhamos toda a rede, aquilo que eu falei para você aqui há pouco. Nós precisamos ver qual é a necessidade, se realmente houve violação. Quando a situação de violação física, é encaminhado para poder, no Perolabaito, para poder fazer a investigação de saúde, de corpo. Foi decretado isso daí, automaticamente a criança é retirada do poder dos pais, do poder do responsável, entendeu? E é colocado sob proteção, num abrigo, entendeu? E aí, dentro dessas violações que são colocadas, encaminhamos ao Ministério Público. O Ministério Público vai tomar as decisões cabíveis. Tem um prazo para isso ser cumprido. Entendeu? Mas a primeira coisa é garantir a segurança da criança e do adolescente que tem sofrido esses traumas, essas violações, essas ameaças. Isso é muito importante. A primeira coisa é preservar o direito da criança. E é o direito à vida. Então, isso é muito importante. Dentro desses trâmites aí, nós recolhemos, fazemos todo o processo e encaminhamos ao Ministério Público. Mas a primeira coisa, houve a constatação da violência física, da violência psicológica, da violência sexual, é retirado imediatamente a criança do seu convívio social. Eu vou emplacar duas perguntas, já com base nessa tua resposta. Você tem poucos dias que está na administração, está no comando aí do Conselho Tutelar da Região Central, e já identificou algo nesse sentido? E quais são as medidas preventivas que o Conselho trabalha para evitar esses casos que, lamentavelmente, é muito comum no Brasil, mas em Osasco, como você falou, pelo tamanho da cidade, acredito que deve ter muitas demandas. Então, já encontrou algum caso nesse sentido? E quais são as medidas preventivas que o Conselho toma? Olha, infelizmente, já encontrei, enquanto estava participando como vamos dizer assim, de um começo de trabalho, tivemos casos assim, e não vários, uns 4 ou 5 casos dentro dessa situação. E é muito complexo. Na verdade, eu sou pai, você Sim. também é pai. Sou avô já também. Já avô também. E assim, você fica horrorizado e a primeira coisa que vem sobre as nossas mentes e nas nossas mentes poderia ser meu filho. Se fosse meu filho, o que eu faria? Então, você precisa ter uma tranquilidade, uma serenidade e pensar e fazer o melhor para a criança. É absurdo, mas com poucos dias de trabalho, são casos mais horrendos que você possa pensar que já aconteceu, já chegou na minha mão. Inclusive, agora cedo, antes de vir para cá, já chegaram mais 2 casos para poder a gente estar deliberando. Sobre as medidas preventivas que a gente pode fazer, agora nós vamos chegar agora na época do Carnaval, agora, daqui uns dias nós temos o Carnaval. As medidas de prevenção que nós podemos fazer por causa da demanda que é tão grande, e chega a ser um absurdo de volume, nós gostaríamos de estar fazendo palestras nas escolas, palestras nos centros de
de vida que nós temos aqui na região, palestras que para poder municiar a população de informação, o que pode fazer, o que pode prever, o que pode conter, o que pode acionar na hora que houver o problema, ou até para antever o problema, entendeu? Mas, infelizmente, a demanda é tão grande que muitas vezes nós nos sentimos como um bombeiro. Toda hora, quando o bombeiro é chamado? Para apagar fogo. E todo dia a situação é essa, para poder apagar o fogo. Tentar resolver ali, estancar no momento que acontece. Mas a prevenção seria muito importante, junto com essas palestras nas escolas. E assim, nós temos uma rede de ensino aqui em Osasco muito grande. Então, nós temos aqui na região do centro, nós temos 5 conselheiros. Olha só o tamanho da demanda que nós temos. Cada conselheiro tem aproximadamente umas 30 escolas. Calcula-se mais ou menos, em número de alunos na escola, 400 crianças, umas mais, outras menos. Agora calcula, quantos alunos nós temos para tomar conta. Aí tem a educação, aí nós temos o coordenador, nós temos o supervisor, nós temos a diretora, e se nós não conseguirmos chegar nesses profissionais para poder trabalhar a prevenção, só vai sobrar o quê? Fogo para ser apagado. Então, nós precisamos disso. Então, muitas vezes, na folga do conselheiro, no dia que ele tem um tempo a mais para poder trabalhar algumas outras habilidades, ou até para poder aprender, ele está onde? Apagando fogo. E a prevenção fica sempre lá atrás. Então, fica muito difícil você trabalhar dessa forma, entendeu? Muito difícil. Mas, nós encaramos isso como missão. Uma missão que é difícil. É difícil, porque muitas vezes você vai levar para sua casa o problema. Você não vai externar, mas ele vai estar com você ali no seu subconsciente de uma tal forma que você vai falar, puxa vida, quão pesado que é. Mas se nós estamos aqui, fomos nomeados, fomos eleitos, entendeu? É porque Deus tem um propósito para fazer diferente na vida da gente. E eu encaro dessa forma. Eu fui colocado porque Deus tem algo para fazer através da minha vida. Então, eu estou pronto para poder fazer. Me preparei para isso. Agora, posso criar mais habilidades? Posso. Posso trabalhar na prevenção? Quero trabalhar na prevenção. Eu quero trabalhar na prevenção. Só que eu preciso também de ferramentas, eu preciso de habilidades, eu preciso adquirir habilidades para isso. E nós precisamos disso. É onde que nós precisamos do apoio de todos. Muito bom. Nós estamos recebendo o Conselho Tutelar aqui da região central de Osasco, na pessoa do Sandro Chaves. E muitas pessoas em casa que nos assistem nesse momento devem estar se perguntando assim, Roberto, nós estamos vendo só a figura do Sandro. Quem faz parte da equipe dele? Porque você não está sozinho, na verdade. Você tem uma equipe. Qual é o perfil das pessoas que trabalham junto ao Conselho Tutelar? Porque aqui no Poder Legislativo nós temos o vereador que aparece, mas por trás do vereador nós temos uma equipe enorme, que são os assessores, né, que são os funcionários da casa. Inclusive tem a própria TV que ajuda também na divulgação. E eu acredito que o Conselho Tutelar também tem uma equipe que te ajuda e dá todo o suporte para fazer as identificações, né, as sinalizações, para vocês atuarem. Fala um pouquinho do perfil da sua equipe, quantas pessoas acompanham o Conselho Tutelar? Olha, a nossa equipe aqui no centro, nós somos em 5 conselheiros, dividido por região do centro, para podermos estarmos trabalhando. Temos os plantões, nós temos 3 motoristas que trabalham para poder fazer as nossas notificações, levar-nos para poder, nas ocorrências. Nós temos 3 administrativos, nós temos dois rapazes da Juco que ajudam a assessorar o administrativo. Precisávamos de mais? Precisávamos de mais, porque a demanda é grande. Como eu falei aqui, a demanda é um absurdo, entendeu? Mas é o que nós temos. E, graças a Deus, a nossa equipe é muito competente, muito competente. Nós respondemos ao poder público, ao Ministério Público, ao juiz, dentro dos prazos. Nós quase não temos ocorrências de excesso de prazo, mas, assim, ainda assim, a nossa equipe precisaria de mais gente. Nós temos alguns conselhos que têm um número maior de funcionários administrativos para poder dar suporte ao conselheiro. Mas, mesmo assim, graças a Deus, nós temos uma equipe competente. O perfil do conselheiro tutelar varia de muitos, é muito diferenciado.
Por quê? Por exemplo, eu vim da área comercial, então eu sempre tive ligado com gente. Do trabalho que eu faço social lá na minha igreja, sempre trabalhei com gente. Eu dou aula para o pessoal da escola bíblica dominical, para os jovens e para o adolescente, faço parte do grupo de teatro, a gente está sempre envolvido nas ações sociais da igreja. Isso é muito importante porque nos dá uma certa habilidade para você trabalhar com o público. E na minha área comercial, que eu vim da área comercial, então eu trabalhei com um perfil totalmente diferente. E lá os conselheiros, cada um vem de uma formação diferente, porém todos trabalham com as ações sociais. E aí facilita esse trabalho com as famílias, facilita esse trabalho com os jovens, facilita esse trabalho com a sociedade, visando sempre o bem-estar melhor da criança e do adolescente. Muito bom. É importante a gente salientar que ninguém faz nada sozinho. Tem sempre um corpo jurídico, administrativo, de pessoas que compõem, seja qual for o segmento. Mas a gente sabe que o Conselho Tutelar é muito importante. Eu queria fazer uma outra pergunta, mas já que o senhor falou lá no início do Carnaval, é este período onde nós temos uma quantidade imensurável de turistas. Turistas que escolhem algumas regiões pontuais para exploração infantil, né, exploração sexual de crianças. E o Brasil, infelizmente, tem um índice altíssimo de exploração nesse período. Pessoas que vêm de várias partes do mundo, em função da vulnerabilidade que nós encontramos em alguns estados brasileiros e algumas cidades também. E eu acredito que o Conselho Tutelar tenha muitas demandas, principalmente nesse período do Carnaval, onde o nosso país ele abre as portas para que várias etnias, vários estrangeiros venham visitar e frequentar. Não estou dizendo que o Carnaval, porque as pessoas podem falar assim, mas quer dizer que o Carnaval é uma festa do mal? Não, não é nada disso. Eu sei que as pessoas usam o Carnaval até para divulgar a cultura, né, das suas cidades, fomentam o emprego, né? Então, não estamos aqui para dizer que o Carnaval ele é uma abertura para esse tipo de situação. Mas, ele, infelizmente, a vulnerabilidade de alguns estados permite que isso aconteça, né? A gente sabe que a cultura do Brasil é divulgada nas escolas de samba, né? A cultura do Brasil é divulgada, inclusive, aqui nas ruas de Osasco, né? Nos blocos, é democrático, vivemos na laicidade, e a gente tem o Carnaval como um patrimônio do nosso país. Mas, infelizmente, nós temos pessoas mal intencionadas, que, às vezes, acabam se infiltrando, e crianças são as principais vítimas, e acabam sendo abusadas, muitas desaparecem e nunca mais voltam para o seio da sua família. Nós temos índices, inclusive, de crianças que desaparecem e, lamentavelmente, não são mais encontradas. A gente não sabe se é por tráfico de órgãos, não sei qual é o motivo, mas, infelizmente, isso acontece e é comum. Como o Conselho Tutelar, né, com as suas equipes, age nesse momento que a gente sabe que a vulnerabilidade é muito constante, muito intensa, principalmente quando a gente parte por norte e nordeste do nosso país, onde tem a grande concentração dessas crianças que são abusadas das mais diferentes, né, dos mais diferentes tipos, né? Não vou nem citar aqui porque é assustador. É absurdo. Bom, voltando, só queria fazer um adendo sobre, você me perguntou quem é nossa equipe, quem nos ajuda. Lembrando que o município, a prefeitura, através dos órgãos, tem sido parceiros e companheiros do Conselho Tutelar a todo tempo, nos ajudando o SAS, a segurança pública, todas as redes de proteção, todo o fluxo que nós chamamos de o fluxo, eles ajudam para poder encaminhar e serem atendidos os nossos pedidos, os nossos encaminhamentos junto a esses órgãos. Então, assim, nós temos muito que agradecer ao nosso poder público aqui. Tá? Agora, falando a respeito do Carnaval em si, do que acontece, nós temos os dois pontos principais do Carnaval, que é quando as crianças são largadas aí para poder participar do Carnaval, para poder... os pais colocam até para poder fazer comércio, para poder vender, para poder gerar uma renda a mais. E essas crianças são desaparecidas. Os dois principais pontos que elas são envolvidas nesse momento que elas são levadas são para escravo sexual e para o comércio de órgãos. Nossa, meu pai do céu. Isso, na verdade, já tem uma rede aí no Brasil e no mundo afora que é um absurdo os valores dos órgãos que são comercializados no mercado negro.
Assim, isso é uma coisa que a Secretaria Pública, a Secretaria de Segurança Pública, tem trabalhado muito isso a nível nacional. Tá? Então, assim, o que nós estamos trabalhando para que, nesses plantões, olha como que é a visão. A visão da população, nessa época, é se divertir. É se divertir. Então, normalmente, as ocorrências não chegam no período do carnaval, chegam pós-carnaval. Chegam pós-festa. Pós-festa. Porque nesse primeiro momento é para todo mundo se divertir. A consciência é justamente para isso. E, na verdade, nós precisamos montar plantões no carnaval, precisamos montar plantões final de ano, feriados prolongados, para que o atendimento não cesse. E o Conselho Tutelar é aberto à população 24 horas, no período das 8 às 18 horas, presencial, e a partir das 18 horas, via plantão. Qualquer denúncia que chega via plantão é acionado o conselheiro, imediatamente o conselheiro vai até a ocorrência para poder tá fazendo o seu trabalho, vendo o que acontece, para poder deliberar em cima para proteger a criança e o adolescente. Mas, assim, essas épocas de festas sazonais, que nós chamamos, é o ápice da... É o ápice, chega a ser o ápice, porém, não chega imediatamente, porque eles esperam o carnaval, esperam a festa acabar para poder fazer as denúncias. Aí acabou essa data, aí vem a avalanche de informações, a avalanche de notícias do que aconteceu, e aí você tem que ir atrás, correr atrás para poder fazer a coisa andar. Eu citei porque, infelizmente, isso é uma realidade, né? Todas as vezes que acontecem situações como essa, por exemplo, né, a gente vê diversas crianças sendo raptadas, sequestradas, né, violentadas, e é tão comum no nosso país e pouco divulgado. A gente só fica sabendo quando as reportagens, né, vêm à tona. Então, a gente vê os pais, às vezes, desesperados, e não encontram nunca mais essas crianças. E foi o que o senhor falou, muitas das vezes sai para vender algum tipo de produto para ajudar na renda da família. E aí fica na distração, na vulnerabilidade, pessoas que são mal intencionadas, já são especializadas nesse tipo de ação e acabam levando essas crianças, desaparecem. E é muito triste, é um dado muito cruel no Brasil. Por isso que o Conselho Tutelar tem um papel fundamental na prevenção, como foi citado aqui, e nós temos que divulgar. O papel da Câmara Municipal de Osasco, por intermédio do direto do plenário, do Poder Legislativo nas suas sessões, nas audiências públicas, tem que divulgar para alertar a sociedade como um todo. Estamos falando de Osasco, mas isso serve para o Brasil inteiro. O nosso país precisa ser orientado e passa principalmente pelas casas de leis, nas assembleias legislativas, nos poderes legislativos, para que o Poder Executivo e a Justiça possam executar e assim a gente ter danos menores à nossa sociedade. Eu gostaria de falar de alienação parental, porque a gente sabe que essa alienação que mexe com o psicológico das pessoas, principalmente das crianças, né, é uma coisa muito terrível, né? Porque quando a gente fala em parental, a gente fala do quê? A gente fala daquela pressão que a criança sofre dentro da própria casa. E eu gostaria de saber como é que o Conselho consegue identificar, porque uma coisa é você receber uma denúncia. Está acontecendo uma situação dessa aqui com o meu vizinho. Agora, como é que o Conselho Tutelar, independente da denúncia, consegue identificar esses pontos e agir imediatamente, porque, como a gente foi falado no começo, traz consequências irreparáveis, né? A questão psicológica de uma criança que vai se tornar um adulto frustrado, um adulto que pode cometer violência. Isso é muito comum e você vê aí o resultado nos noticiários brasileiros. Olha, a alienação parental é um processo mais difícil de você concluir. Por quê? Porque, primeiro, você precisa ter a parte principal, que é a escuta. Não o ouvir, a escuta. Lembra que nós comentamos aqui, eu acabei comentando sobre ouvir, todo mundo ouve. Escutar é diferente. Escutar é diferente. E aí, quando nós chamamos os denunciados para poder ouvir, escutá-los, entendeu? Nós precisamos fazer todo um trabalho praticamente de um rescaldo, que nós chamamos, né? Um rescaldo. Vamos ouvir. Aí você ouve o pai, ouve a mãe, ouve, muitas vezes, os avós, ouve a criança.
muitas vezes isso separadamente e em conjunto, para você poder identificar isso com anotações. Aí você vai, pergunta aqui, pergunta ali, tira informação até mesmo com o vizinho, até com parentes distantes, para saber se realmente está acontecendo. Porque essa alienação parental, como você disse, traz graves consequências à criança lá na frente. A criança que vai virar um adulto, muitas vezes é engraçado, a gente usa a palavra engraçado, mas é triste você falar isso, que nós provavelmente passamos isso lá atrás. Alguns de nós que tiveram pais separados, que tiveram famílias separadas, seja por decisões próprias ou obrigadas por causa da situação financeira que foi lá atrás, que nós tínhamos uma época totalmente diferente. As consequências estão aqui em nós hoje. Estão aqui em nós hoje. Então, muitas vezes, essa consequência vai permear a nossa vida inteira. A nossa vida inteira. E aí, hoje, a nossa missão é diminuir isso. Diminuir essa probabilidade de danos lá na frente dessa criança. Porque a criança vai entender lá na frente que, puxa vida, eu fui deixado de lado pelo meu pai, fui deixado de lado pela minha mãe, os meus avós, os meus tios, todos esqueceram de mim. A consequência nessa criança lá na frente é absurda. É absurda. É traumas, coisas psicológicas que muitas das vezes vão ser irreversíveis. Então, nós precisamos trabalhar isso hoje. Então, assim, o escutar essa criança faz com que nós diminuamos esse risco lá na frente. Entendeu? Então, assim, dá para identificar? É difícil, mas dá. Dá e muito. Muitas vezes a gente tem conversado entre nós, e algumas pessoas voltadas aí no nosso município, pessoas importantes que fazem um trabalho importante, é que o município, a cidade, o estado, a federação, é feito de pessoas. E tem pessoas que querem fazer o bem, que querem fazer a diferença, que querem mostrar algo diferente. Eu estava conversando aqui nesse instante, quando se entende que é missão, você veio para fazer algo diferente. Você não veio para poder ser mais um do mesmo que já tem. Então, assim, eu entendo, por exemplo, de ter entrado no conselho, ter sido eleito, que para mim é uma missão. E missão dada é missão cumprida. Você tem que ir lá e cumprir. E cumprir com o seu melhor. O seu melhor. Então, assim, essas pessoas é que precisam entender que fazem a diferença. Como você faz no seu trabalho, como todos eles aqui fazem no trabalho de cada um, eu preciso entender e vestir a minha carapuça que eu posso ser melhor. O meu entender é que eu preciso ser melhor pelo menos 1% a cada dia. Se eu for evoluir 1% a cada dia, vai chegar um dia que eu vou ser perfeito? Não, porque o ser humano ainda não chegou nem nos seus 3% que ele pode evoluir. Olha só, poucos conseguem entender o que ele pode desenvolver. Então, assim, somos feitos de pessoas. Somos feitos de pessoas e as pessoas precisam entender que podem melhorar a cada tempo. Em cada dia, em cada mês, em cada momento da sua vida, em cada decisão. Então, se nós trabalharmos isso de uma forma muito mais firme, e entender isso, a missão, as coisas vão desenvolver. E aí nós vamos poder ajudar essas crianças que precisam, identificando alienação parental, identificando outros riscos que causam a elas, que são causados a elas, que vai levar lá no futuro, lá na frente, elas vão entender, falar, puxa vida, caramba, eu poderia, se eu tivesse alguém que tivesse me ajudado. Muitas vezes nós nos paramos e colocamos assim, puxa, se eu tivesse pensado nisso lá atrás, se eu tivesse tomado uma decisão diferente, mas nós só conseguimos fazer isso quando nós entendemos que nós podemos ser melhor. Muito bem explicado. Eu queria, mais uma vez, agradecer o carinho da sua audiência, da sua participação aqui no Direto do Plenário. Nós já tivemos a oportunidade de entrevistar aqui o doutor Edu Éder, que falou sobre legislação eleitoral, já está disponível nas nossas plataformas digitais, nas nossas mídias sociais. A doutora Maria José, a presidente da Ordem dos Advogados aqui de Osasco, também falou sobre temas importantes da ordem, inclusive no plano diretor e no desenvolvimento social e intelectual também dos nossos jovens. Nós tivemos a participação, inclusive, aqui do nosso diretor de comunicação, um grande abraço a ele, que também nos permite conduzir esses trabalhos aqui, que é o Leonardo Abrantes. E já tivemos também a oportunidade de conversar
com diversas personalidades dos mais diferentes segmentos, que vêm até o Poder Legislativo para falar dos mais diferentes temas. E nós teremos na próxima semana, viu, Sandro, mais participações, aliás, dessa semana e um pouquinho da outra. Nós vamos receber aqui um advogado especializado em crimes eleitorais, Dr. Velosa. Né? E amanhã nós vamos receber aqui duas figuras importantíssimas na segurança pública, que deve ter dado muito suporte e vai continuar dando, que é, sem dúvida nenhuma, o nosso querido Maidana, que está aposentando, né? E vai deixar, evidentemente, o comando da guarda, e quem está assumindo é o Erivan. Os dois estarão comigo aqui amanhã também concedendo uma entrevista, eu não tenho dúvida que serão dois personagens importantíssimos nesse trabalho que é desenvolvido pelo Conselho Tutelar. Uma professora, aqui a Fernanda Brito, que vai estar conosco aqui, 2 livros que ela está lançando, um deles tem relação direta com a tua área, que são crianças que identificam o abuso por meio do desenho. Então, a criança faz um desenho na sala de aula e, por meio do desenho, a professora consegue identificar se ela está sendo, né, abusada psicologicamente ou até fisicamente. E ela vai lançar esse livro, Conta Para Mim. E ela vai participar aqui, a Fernanda Brito. E depois nós vamos receber aqui o Major Palumbo, que é vereador por São Paulo, e vai falar de um assunto muito importante, as tragédias que acontecem nesse período do ano, que é em função das chuvas. Então, o Major Palumbo vai estar conosco aqui falando sobre a prevenção e os cuidados necessários nesse período de chuvas que o Brasil sofre, do Iapoque ao Chuí. Né? A gente sabe que a chuva é intensa no Brasil, principalmente nessa região sul e sudeste do Brasil. Major Palumbo estará conosco. Estou aguardando o retorno de mais alguns. Não vou criar expectativa, porque, de repente, eu falo e não vem, aí vai frustrar. Mas 2 personalidades aqui importantíssimas do cenário nacional estão para confirmar a participação no direto do plenário. Sandro, eu tenho mais uma pergunta que está relacionada à sua equipe, porque você falou que tem todo o suporte do governo, do Poder Legislativo por intermédio de audiências públicas, mas, infelizmente, nessas crianças que são identificadas com problemas psicológicos, problemas de traumas, existe um médico que pode ajudar. Aliás, um médico não, médicos, né, que podem ajudar. E eu queria saber se o Conselho Tutelar tem alguma parceria, algum convênio, de repente, com a própria Prefeitura, o Ministério da Saúde, ou a Secretaria de Saúde, que possam ajudar essas famílias a ter um direcionamento para o tratamento dos traumas que são causados, lamentavelmente, a gente tem que falar isso, porque é verdade, porque quando acontecem os abusos, isso fica para a vida toda, e como que o Conselho tem esses convênios, se é que tem algum convênio nesse sentido, para ajudar vocês nessa importante missão? Na verdade, existe a forma de trabalhar que nós encaminhamos todas as pessoas que são envolvidas no processo, que estão envolvidas nessas denúncias, e quando há violações, nós enviamos diretamente para o CREAS e para o CRAS, e vão trabalhando o fortalecimento familiar. Tá? E muitas vezes o CAPS também chegamos a enviar para poder estar trabalhando. Então, assim, esse convênio existe. O nosso problema é que a demanda é muito alta e muitas vezes faltam os profissionais. Por quê? Porque, às vezes, são problemas licitatórios, tem prazo, tem tudo, a falta do profissional no mercado, porque muitas vezes, as últimas 2 semanas, nós tivemos com alguns secretários conversando, e eles nos identificaram que foram feitas muitas chamadas para o processo licitatório, porém, não houve profissionais qualificados para poder desenvolver. E aí fica o vácuo, fica a falta, fica o buraco, e você não consegue identificar e enviar para poder serem tratadas as pessoas que precisam ser tratadas, precisam do acompanhamento. Então, assim, dentro disso, precisamos mais. Você acabou de falar da Fernanda Brito. Fernanda Brito, professora. Olha o quão importante o trabalho dela, que através do desenho consegue identificar um abuso, uma violência. É muito importante. Agora, imagina isso levado a vários professores, um curso preparatório para vários professores, para poder identificar. A demanda vai aumentar? Vai. Então, nós precisamos de mais profissionais, entendeu? Precisamos estar inovando, incentivando os professores, incentivando a sociedade a crescer como um todo, entendeu? Como conhecimento. E nós, conselheiros tutelares, procurarmos aprender cada vez mais, para que a ferramenta do conselheiro tutelar, entendeu? Que é uma ferramenta de trabalho junto à sociedade, que precisa ser muitas vezes
cobrada, precisa ser fiscalizada, não só o conselheiro, mas todos os órgãos que estão ali envolvidos, eles precisam ser fiscalizados para que possa haver melhora. Quando nós somos fiscalizados, quando nós somos cobrados, a tendência é que nós melhoramos o nosso grau de atendimento, melhoramos como ser humano, melhoramos como profissional, melhoramos como ser, como um ser em todo. Então, assim, essa é a função. Então, se nós precisamos de ferramentas, a Fernanda está dando uma baita de uma ferramenta aí, mostrando que é possível, Então, nós temos, como a Fernanda, nós temos vários outros que estão muito ocultos, e é onde que nós falamos nesse instante aqui sobre o poder do diálogo, o poder de conversar, o poder de diminuir as distâncias entre a sociedade e o governo. Isso é muito importante, porque é só assim nós vamos começar a melhorar e desenvolver Osasco e todos os outros municípios que estão nos assistindo, entendeu? Para que nós possamos melhorar o nosso atendimento, que quem precisa realmente é a população. Exatamente. Eu queria lembrar você que nos assiste nesse momento que o nosso canal no YouTube tem o nosso jornal Câmara Notícias. E no Câmara Notícias a gente traz um resumo das principais pastas que a gente entende como relevante para a cidade de Osasco. Ali você vai encontrar assuntos relacionados à segurança pública, ao esporte, ao lazer, até ao entretenimento. Né? Nós estamos num recesso, mas o nosso jornal não parou de produzir conteúdo. E nós temos um conteúdo qualificado para levar para você que nos assiste, inclusive, as principais obras em andamento de infraestrutura, de saúde e de lazer, que vai impactar na vida de todo cidadão osasquense. Então, acesse o nosso canal no YouTube, vai lá no nosso Facebook, na nossa página Câmara Municipal, no caso, no Facebook, a TV Câmara, e no Instagram, a Câmara Osasco. Lá você vai conseguir assistir e vai poder compartilhar o nosso conteúdo. Nós temos o Acontece também, que é um programa que é um pouquinho mais longo, que dá a oportunidade da pessoa conhecer algum segmento da nossa cidade. Então, nós temos uma grade repleta, recheada, com jornalismo verdade, com prestação de serviços, utilidade pública, algo inovador que a Câmara Municipal de Osasco tem realizado para desenvolver o nosso município. Porque nós entendemos que todas as principais pautas e projetos têm que passar pela Câmara, têm que ser votado e apreciado. E o nosso departamento de jornalismo é incansável, nós não paramos. É praticamente quase 24 horas por dia de informação, pensando em você. Queremos agradecer a nossa produção, a nossa equipe, que está por trás das câmeras, né, que faz esse negócio aqui acontecer também, que são competentes no que fazem. Então, muito obrigado a toda a nossa produção, a toda a nossa equipe. Para finalizar, o nosso tempo já chegando ao final, eu gostaria que o senhor aproveitasse a oportunidade e informasse os caminhos, os meios de comunicação para que as pessoas possam chegar até o Conselho Tutelar aqui do Osasco Centro, inclusive de todos os nossos bairros, para que a pessoa possa ter, evidentemente, esse canal de informação e levar a salvação, vou usar essa palavra, porque muitas das vezes é a salvação de muitos jovens, muitas crianças que estão sofrendo nos lares e não sabem nem a quem recorrer e nem a quem se comunicar. A hora é agora. Bom, nós temos alguns caminhos para poder trabalhar junto à sociedade e ouvir a sociedade junto às suas denúncias. Nós temos um telefone 3683-8770, que é do nosso Conselho Tutelar. Tá? Está das 8 às 18 horas. Tem um telefone de plantão, Roberto, mas esse telefone de plantão ele é colocado para a segurança pública e para os hospitais. Qualquer denúncia, você ligando no Disque 100 ou comunicando à polícia já sabe o telefone do plantão. Então, assim, não divulgamos esse telefone porque, para não haver trotes, brincadeiras, porque o assunto é sério quando se trata de criança e de adolescente, quando se trata dessas violações. Então, assim, 3683-8770, 3683-2322, é o telefone do nosso Conselho Tutelar Centro, que fica na Rua José Bacarelli, número 78, aqui no centro de Osasco. Então, pode nos procurar, pode ir lá, vai conhecer o trabalho, procura saber quem que é o conselheiro da denúncia, tudo bonitinho, porque a informação, quando ela chega cedo, conseguimos resolver cedo. Porque quanto mais demora, mais uma vítima acaba sendo dominada pelo medo, colocada contra a parede, colocada numa situação de risco, e é o que nós tentamos evitar, melhorando a qualidade do trabalho sempre. Tá? Isso é muito importante. Esse é o nosso trabalho do Conselho Tutelar.
Mídias sociais também tem? Algum endereço eletrônico? Tem as mídias sociais, mas pode procurar diretamente por Conselho Tutelar através do Instagram e através do Facebook. Está lá, vocês vão procurar, vão achar. Conselho Tutelar é fácil de achar. Está especificado Conselho Tutelar Osasco, Conselho Tutelar... Pode procurar como Osasco, que dentro do Osasco eles vai dar todas a separação por bairros. Tá? Eu estou citando porque hoje as mídias sociais são frequentadas ao extremo, não é verdade? Então é importante para quem, por exemplo, tem preguiça de digitar, às vezes não tem crédito também. Não, às vezes não tem. Então ele está no trabalho, tem que acessar a rede social, mandar uma mensagem no direct, mandar uma mensagem pelo WhatsApp, mandar uma mensagem até pelo próprio Facebook. Então essas mídias hoje são importantíssimas para chegar até essas pessoas que estão sofrendo qualquer tipo de violência e muitas das vezes não tem a quem denunciar. Eu queria, mais uma vez, Sandro, agradecer a tua participação, a tua presença, que Deus abençoe o teu caminho, que você possa trilhar, durante esse período da tua gestão, caminhos onde a sua administração tenha sabedoria para lidar com todos os problemas, porque eu sei que não é fácil, é uma pasta complexa. Você já falou que tem várias demandas, logo quando começou, está começando, já teve tantas demandas, eu acredito que até o final do ano vai ser assim também, mas eu espero que vocês tenham sabedoria e tenham a habilidade para lidar numa pasta tão difícil como essa e conte com o poder legislativo na pessoa do nosso presidente Carbono Bastos, né, que representa todos os nossos vereadores. Então, um grande abraço ao nosso presidente, a todos os vereadores que estão nesse mandato aqui. Eu tenho certeza que são vereadores atuantes, cada um dentro do seu segmento, corroborando para que a nossa cidade tenha projetos importantes. E eu queria agradecer a confiança de todos vocês, inclusive de eu estar aqui à frente desse projeto, trazendo personalidades para acrescentar valor e, evidentemente, trazer informação com responsabilidade. Então é isso aí, gente. Que Deus possa abençoar a tua vida. Fique ligado na nossa programação. A gente volta com mais programas, porque aqui você sabe, o jornalismo não para. E o desenvolvimento da nossa cidade passa aqui na Câmara Municipal de Osasco. Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.